Wilson, ainda bem que aqui na ilha a gente ouve o Debate 93 com o J.R. Vargas. Já vai começar. Wilson! Wilson! Alô, meu irmão! Alô! Wilson! Já vai começar o debate! Wilson! Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! Já chegou J.R. Vargas! Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa terça-feira, dia 20 de agosto de 2013. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Nosso Debate 93 também tem algumas canções especiais que acabam entrando para nossa vida. Quanta gente não anda repetindo esta letra por aí. Eu achei que sabia, mas eu não sabia. Mas tem gente que acha que sabe, mas não sabe nada. Este é o Debate 93 com J.R. Vargas na 93 FM. Olha, gente, aqui uma querida ouvinte dizendo: olha, meu pai trata os filhos como animais. Eu sofro há anos com esse homem. Quando eu era criança, ele nos agredia e xingava. Na adolescência, ele me assediava e até hoje é assim. Já contei para minha mãe, mas ela nunca fez nada. Meu pai sai todo vitorioso, afirmando que ela quer preservar a família. A única resposta que minha mãe dá é que está orando. Qual o limite entre oração e ação? Quando tomamos alguma atitude, estamos passando à frente de Deus? Estou errada em pedir a Deus que faça justiça contra o meu pai? Sou obrigada a amar e respeitar um homem que não se dá o respeito? O que você acha, hein? Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Reverendo Lael de Alcântara, da Igreja Presbiteriana de Bangu, na nossa querida Zona Oeste, conosco hoje no programa. Muito bom dia, seja bem-vindo, reverendo. O senhor destacou a frase inicial: meu pai trata os filhos como animais. Por que o senhor destacou essa frase, hein, pastor? Bom dia, J.R. Bom dia, debatedores. Eu destaquei essa frase porque ela revela a triste realidade de muitos lares. Não é somente o lar desta ouvinte, mas é uma triste realidade que revela o quanto este mundo está posto no maligno. E pelo fato do mundo estar posto no maligno, conforme declara as Escrituras Sagradas, nós podemos ver esta ação do próprio maligno e se revelando desta maneira tão perversa, dessa maneira tão assim hedionda. Nós sabemos que o mundo está nas trevas, o mundo está no pecado, mas nós queremos aqui reafirmar, J.R., é que apesar do mundo estar nas trevas, nós podemos ter a esperança e a certeza de que aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Portanto, o mal tem os seus dias contados. Ele pode estar na tela das TVs, ele pode estar nos lares, mas uma coisa é bem verdade: o mal tem os seus dias contados, o bem prevalecerá sobre o mal, e o que nós precisamos é confiar nesse Deus poderoso que também está presente para desfazer todas as obras do maligno. Então eu vejo aqui a triste realidade de muitos lares, de muitas vidas, e que de fato precisam reafirmar sua fé, sua confiança em Deus. Muito bem, pastor Rafael de Almeida, da Igreja Batista Getsemane, muito bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. Que pensa o senhor sobre esse tema? Meu pai trata os filhos como animais. Bom dia, JR, bom dia aos amigos debatedores, aos ouvintes. Eu acho que essa é a realidade, como o pastor falou, de muitos lares.
A gente gostaria que a realidade fosse ideal, mas ela não é. Tem gente que cresce na miséria, tem gente que cresce numa família violenta, tem gente que cresce em oportunidades, e você tem que tomar como ponto de partida a realidade que você tem. Mas a gente cresce e ganha autonomia para mudar essa realidade e construir uma nova realidade. Enquanto a gente não supera o passado, não consegue construir o futuro. Me parece que ela ainda está presa nessa realidade de infância quando ela estava à mercê do pai, mas ela não é mais criança. O primeiro passo para ela se libertar, ela sair de debaixo dessa opressão que ela viveu a vida inteira e se afastar um pouquinho do pai, né? Se afastar um pouquinho de casa. Eu lembro, por exemplo, da situação de Davi. Fisicamente, pastor? Fisicamente. Ou é emocionalmente? Aí sair das lembranças ou sabe, do que aconteceu, lidar um pouquinho diferente com isso, ou é, na sua opinião, uma saída física mesmo, um afastamento físico? Olha, eu vou usar como a situação clara de Saul. Saul era súdito, de Davi e Saul. Davi era súdito fiel de Saul, genro de Saul, mas de Saul se enciumou e resolveu matá-lo. Então o primeiro passo de Davi foi sair da casa de Saul para não morrer. E ele teve respeito por Saul e por Deus, ele pôde matar Saul e não fez, mas enquanto Saul representava um risco para ele se afastou fisicamente. Mas Saul não era pai dele. Mas era sogro e era rei. E ele era súdito de Saul. Ainda assim, ele era israelita. E ainda assim, ele teve que fugir para não morrer. Então, ela me parece que não é mais criança. Ela me parece que ainda está na casa do pai. E o primeiro passo dela é construir... Ou fisicamente ou emocionalmente ela continua. Parece que fisicamente, porque pelo que ela fala, eu não a vejo separada. Duas coisas, tanto física quanto emocionalmente. Eu acho que ela deve procurar um emprego e sair da casa do pai para que essa coisa, porque pelo que ela falou, o pai assedia ela até hoje. Me parece que está na entrelinhas. Primeiro ela tem que se afastar fisicamente. Depois ela precisa se tratar, ela precisa perdoar e ser liberta. Porque a gente sempre ensina que o perdão não é para libertar o agressor da justiça divina. Deus vai tratar com o pecado de cada um. Perdão é para libertar a alma do agredido da dor. Tudo bem. Vamos ouvir aqui os nossos companheiros sobre esse assunto. A pastora Carla Regina, da Assembleia de Deus Ministério e Missão Vida, é a nossa menina da mesa de hoje. Dentro dessa perspectiva, querida pastora, desse afastamento físico, que é a proposta do pastor Rafael, dentro desse tópico que aqui estamos, você está de acordo ou a menina da mesa discorda? Bom dia, JR, bom dia aos pastores debatedores da mesa. Bom, foi abordado pelo nosso pastor que nos antecedeu muito o aspecto físico. O que me preocupa é o aspecto psicológico, sociológico dessa pessoa. Como é que ela vai se relacionar com os seus semelhantes a partir do relacionamento que ela teve com o pai. E isso é comprovado cientificamente, que a relação que a gente tem com o pai acaba se refletindo, reverberando nas demais relações sociais que a gente desenvolver no decorrer da vida. E aproveitando essa oportunidade, como bem disse o nosso reverendo, há sim uma grande gama de famílias vivendo sob essa égide ditatorial. Muitas das vezes o pai e a mãe não têm a sabedoria, mas eu trago uma passagem bíblica em Isaías, quando Deus chama para si uma nova visão de relacionamento familiar, quando ele pergunta: pode mamãe se esquecer do filho que ainda mama? Todavia, ainda que ela venha se esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Então, em Cristo há uma possibilidade de reestruturar isso, né? Essa veia psicológica que acaba sendo desestruturada pelo relacionamento. E aí, você tem que, como disse o pastor, sair, cortar o que você viveu no passado, porque se você continuar vivendo lá, você não consegue viver uma nova vida em Cristo. E um detalhe, o e-mail não diz se o pai é cristão, se o pai não é. Não dá, se esses pastores observaram, não dá uma margem para saber. Ele não é, né? Vamos lá. Cristão pode ser até da igreja. Nominalmente cristão. Eu duvido que cristão ele seja. Ele pode ser protestante. Católico cristão ele não é. Eu queria levantar uma questão aqui. Eu tô só precisando responder ao ouvinte o seguinte: tem um pontinho que não pode ficar escondido, que a gente, para ficar claro, pastora Carla acha que ela tem que sair de casa fisicamente? A palavra do pastor Rafael. Fisicamente, como ela relata, sim. Ela já não é mais uma adolescente, maior de idade. O Lael pode retornar, na sequência nós vamos caminhar. JR, fugir à solução. Eu vou ensinar os membros da igreja que, diante dos problemas, das dificuldades deles, eles fujam.
E, na realidade, de não tratar essa questão diante de Deus, de um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos. Porque se essa fosse a solução, aonde estaria esse poder imanente de Deus que age nos dias de hoje, capaz de transformar, capaz de mudar situações? Eu creio nisso. Na realidade, quem precisa fugir, vamos deixar bem claro aqui, é o mal e não o bem. E o bem prevalece sobre o mal, sobre toda e qualquer circunstâncias pelas quais nós venhamos enfrentar na nossa vida. O bem prevalece. Então eu sempre entendi, e na minha vida eu tenho agido assim. Quem tem que bater em retirada não sou eu que estou certo, mas é o mal. Ou eu creio nesse poder, nesse agir de Deus, ou então eu não creio. O Léo tá falando assim, eu conheço ele bem, mas ele tá calmo. Vocês podem ficar tranquilos, entendeu? É só o estilo, o estilo de oratória, do reverendo Léo. Eu preciso dar a palavra ao pastor Luiz Suete, tá na vez dele, eu não posso deixar de dar a vez aí, da Igreja Casa da Bênção em Éden, presidente do Conselho de Pastores de São João. Muito bom dia, seja bem-vindo. O que pensa o senhor? Nós estamos nessa frase inicial aí, viu, reverendo? Meu pai trata os filhos como animais. Bom dia, J.R. Vargas, bom dia a todos os debatedores da mesa, entendeu? Esse tema é um tema muito intrigante, porque nós vemos que o que a sociedade vive hoje é reflexo da falta de estrutura dos lares. Quando nós vemos a sociedade tentando tratar tantos problemas e não tratou o foco, a origem desses problemas, que é a falta de estrutura nos lares. Então esse tema é bem propício. E eu quero dizer, eu concordo com o reverendo. Tá? Se nós formos aconselhar todo mundo que viveu um problema a fugir do problema, né? Nós vamos estar entregando aqui, o e-mail não fala a idade dessa menina. 21 anos. Né? Quantas meninas que de repente saem dos seus lares e não tem uma estrutura para encarar sozinho o mundo, né? E acabam sendo reféns de novas situações, caindo, entendeu? Em determinadas ciladas, chegando até, desculpa a expressão, a cair em laços até de promiscuidade. Porque se vem sem saída, se vem sem opção. Então, na minha opinião, a atitude não é fugir. A atitude é tomar um posicionamento, em primeiro lugar, diante de Deus, crer que acima de tudo e de todos está o Senhor Deus Todo-Poderoso. Eu creio que a proposta não é definitiva. Quando a gente está no meio de um furacão, difícil é raciocinar dentro dele. A gente viveu uma situação muito recente, nossa igreja, uma jovem que ela estava com um problema seríssimo em casa, era um problema de agressão. Ela precisou sair para ver como é que ela ia agir, e hoje ela está bem dentro do seu lar. Mas primeiro essa saída emergencial para raciocinar o que está acontecendo. Peraí, ela foi vítima de uma violência verbal, moral, quiçá física, o texto não diz, e às vezes uma menina, e eu repito, desde a adolescência indo à sua juventude, e fica difícil raciocinar dentro de um universo assim. Há uma possibilidade de uma saída estratégica que não precisa ser definitiva. A proposta não é fuja. A proposta é sai para respirar. O que você vai fazer? Como é que você vai agir? Qual é o próximo passo a dar? Porque nem sempre é possível raciocinar dentro de um universo assim. Então fica dificultoso. Então a proposta só é, retificando, não é fugir. Eu creio em tempos estratégicos para você poder agir. Ô, Rafael. JR, eu não acho que o que a gente aconselhou seja fugir, não. O pai e a mãe dela têm uma relação que é estável. E ela cobra da mãe tomar partido ao lado dela, mas o que a mãe vai fazer? Se separar do pai? O casamento da mãe com o pai é estável. Ela diz que a mãe nunca fez nada, né? E ela diz que ela foi assediada. É curioso que os principais estupradores, sobretudo abusadores de menores, são pais e padrastos. É cruel isso, mas é verdade. E ela escapou do estupro, mas não escapou do assédio. Ela tem 21 anos, ela é uma pessoa adulta. Ela tem direito e capacidade de gerir a própria vida. Pode não ter nesse instante, mas ela pode se programar para ter a própria vida. Eu não acho que por sair de casa ela vai cair na promiscuidade, não. Se ela se preparar, se ela trabalhar. Esse assédio, eu acho que mais do que o tratamento ríspido, o assédio sexual é terrível para a sexualidade dela, para o relacionamento dela com o sexo oposto, quer dizer, para todo esse universo. O pai que deveria ser pai não é pai. Então eu acho que ela precisa se tratar. Eu acho que Deus precisa curar o coração dela. Ela precisa perdoar, precisa ser tratada
e precisa construir a vida dela independente disso. Judas passou o ministério dele todo ao lado de Jesus, traiu Jesus e foi pro inferno. Tem gente que tem um coração contrário a Deus e não vai se arrepender, vai morrer e vai pro inferno. Não tem jeito, não é escolha nossa. Então, assim, eu acho que ela deve orar pela salvação do pai, eu acho que ela deve se relacionar com a família dentro do possível, ela tem que sair dessa cobrança de que meu pai tem que se arrepender, de que minha mãe tem que fazer alguma coisa, são as escolhas dele, são os pais que ela tem, mas eu acho que dentro de uma situação de assédio moral e sexual, é mais saudável para ela viver num outro ambiente. E ela tem que pensar a médio prazo, a construir isso, e não partir para um casamento por fuga. Aí não. Já contei para minha mãe, mas a minha mãe nunca fez nada. Acho que esse é o destaque da pastora Carla. Acontece muito isso aqui, viu, gente? A pessoa conta e a pessoa assume aquilo como verdade e não faz nada, e muitas vezes, não, você está inventando, você é doido, isso é coisa da sua cabeça. E a pessoa acaba, já tá ruim, fica pior. É o ruim ficando pior. E é verdade, isso é progressivo, é uma passividade contemplativa, a pessoa fica ali, não, eu tô orando, e ela não age. E há essas possibilidades de ações, sim, acerca dessa situação. E o que mais me preocupa é que a gente fala dentro de um contexto que fica muito tremendo dentro da palavra. Eu creio que a palavra tem poder, eu creio nisso, mas eu creio também que depende daquele que a invoca, como é que está a vida dele para com Deus. E eu vejo nessa jovem uma fragilidade terrível de tudo que ela passou, que de repente a incapacita nesse momento de requerer o que ela tem em Cristo. Um acompanhamento é necessário, sozinho ninguém chega a lugar nenhum, pelo contexto parece que ela é cristã, certamente vive no meio de uma comunidade de fé, que é possível também pedir essa ajuda. Agora, não tomar uma atitude drástica agora, e uma das possibilidades, como foi citado pelo pastor, é sair desse, e eu concordei que é sair desse meio emergencialmente, poderia assim levá-la a um caso de estupro posteriormente. Aí como é que seria a nossa ação depois disso? Então a gente está vendo que estava caminhando para isso, pode ter fugido disso ou não, mas vamos esperar então o pior acontecer. Então, se alguém que nos ouve nessa manhã e tem vivido uma situação assim, onde você tem sido oprimida e pode sim ser levada a um caso de assédio, tome uma posição, sim, não só diante de Deus, orando, clamando, mas também se posicionando dentro disso. JR, a questão toda é a seguinte: Deus só é glorificado quando as coisas estão boas. E aí, quando as coisas estão boas, nós podemos, então, ficar tranquilos. Deus não é glorificado quando as coisas estão ruins, e aonde que nós sabemos que o nosso Deus não dorme. E o nosso Deus, pelo fato dele não dormir, e pelo fato dele saber que todas as coisas que ocorrem na nossa vida têm uma finalidade, têm um fim, então eu vou desconfiar dessa providência divina a tal ponto de mudar de conduta, de mudar até mesmo da minha casa, talvez abandonar a minha família, porque o Deus está dormindo, porque Deus não está agindo, porque Deus não está operando. Mas que Deus, afinal de contas, é esse? Na realidade, nós cremos que Deus age, que Deus é um Deus presente. Concordo plenamente que a mãe está faltando sim uma ação. Cadê aquelas mulheres de oração da igreja dela? Cadê a ação do pastor para estar orando lá na casa dela? Eu quero dizer aqui um exemplo rapidamente. Eu orei durante 3 anos e meio. Eu fui para a casa de uma irmã orar 3 anos e meio. Nós estávamos orando, colocamos um propósito diante de Deus. Deus, tu sabes a dificuldade desse lar, tu sabes o momento que essa família está passando, mas nós cremos que tu podes agir. Oramos num propósito, com jejum, e depois de 3 anos e meio, Deus começou a operar e mudou a realidade daquele lar. Eu creio nesse Deus. Mas ela tinha um acompanhamento pastoral. Que bom que o pastor estava lá. Nesse caso, tá faltando esse acompanhamento. Essa figura do pastor, eu acho que ela chamou a igreja para estar dentro da casa dela e venceu o diabo lá dentro da casa dela. Mas tem um problema. Pelo que a gente está vendo, se ela relatar ao pastor, quando o pastor for conversar com o pai e com a mãe vai negar. Assim, eu quero conceituar o seguinte: a casa, pastor, não é dela, a casa é do pai e da mãe dela, e ela é adulta. Mas ela pode estabelecer uma reunião de oração dentro da casa. Vamos ver se o caminho poderia ser. Começar através dessa informação. A palavra de Deus diz assim, no Salmo 39, verso 2: emudeci em silêncio e a minha dor se agravou. Se ela ficar no mundo dela, na solidão, carregando isso sozinha, não compartilhar isso com ninguém, qual é a melhor pessoa com quem ela compartilhar? O seu pastor. Com certeza. Entendeu? O seu líder. Esse homem de Deus. Ela confiar que a pessoa, que é a cobertura espiritual dela, é uma pessoa de Deus,
que vai ser um instrumento de Deus para abençoar. Sim, a vida. Vamos ver se eu entendi aqui. Vamos ver se eu entendi aqui para ver se estamos todos de acordo. Se estivermos, beleza. Se não tivermos, continuamos aqui sem nenhum estresse. Quer dizer, a falta, tá claro aqui no e-mail que a nossa ouvinte fala, falta uma liderança espiritual. A mãe não é, o pai não é e nem ela é. Correto? Então nós precisamos de uma liderança espiritual. Se essa menina compartilha com a mãe, diz: mãe, nós estamos com um problema aqui em casa, tem isso assim, a mãe nunca fez nada, não quer dizer que a mãe não acreditou, tá certo? É diferente quando a pessoa diz: minha mãe nunca acreditou, diz que é mentira, que é invenção. Isso em geral a gente recebe claramente aqui nos nossos e-mails. Não fazer nada talvez seja exatamente aquilo que a mãe está dizendo: poxa, minha filha, você está me propondo o quê? Pra gente orar por esse assunto? Eu topo. Pode ser que a mãe tope. Topando, né? Aceitando isso aí, abraçando essa ideia, você pode ter uma mãe e uma filha que começam a orar, que compartilham eventualmente com uma liderança. Não estou dizendo que vai compartilhar com a igreja toda. Senão, toda vez que o camarada for lá naquela festa anual, todo mundo vai olhar: aê, fulano, melhorou? Já tá mais calmo ultimamente? Porque tem gente que não se controla, não se domina, né? As pessoas querem ver o resultado imediato e nem sempre ele é tão imediato assim. Este é um aspecto. Outro aspecto que eu já entendi, que o pastor Rafael tem pontuado, é o seguinte: se ela corre algum risco, tá certo? Vamos lá, ela corre o risco de agressão física. Estupro. A quem que nós recomendaríamos ficar na casa? A pessoa disse assim: olha, eu tô correndo o risco de estupro ou um risco de agressão física, violência de qualquer forma. Nós recomendaríamos? Não, fique lá, fique firme e tal. Quer dizer, você tem que ter um meio termo aí. Eventualmente ela não tem para onde ir, e é exatamente esse tipo de prática que ela vai ter que enfrentar. Mas essa ação espiritual, ela antecede a todas essas coisas, para ver se de alguma forma a gente consegue estancar pelo menos esse mal que está sendo desenvolvido e desenrolado como uma cascata caindo sobre essa menina, para que finalmente ela possa ver a luz do sol. É isso, gente? Eu queria... Posso contar algumas coisas aqui? Claro. Primeiro, o conselho melhor que você dá para todo crente que se encontra em dificuldade é orar até ter direção de Deus. Mas se a gente fosse dar essa resposta para todo mundo que liga, não teria debate. E nem todo mundo tem esse nível de intimidade com Deus o bastante para entender quando Deus está falando. Então a gente está dando conselhos práticos. Pode ser que se ela buscar a presença de Deus, Deus mande fazer o oposto. A gente está aconselhando aqui pela lógica. Eu vi aqui três dificuldades. É o risco real de abuso sexual que ela corre porque o pai a assedia desde a adolescência, e uma hora ele pode tomar coragem de fazer mais que isso. O segundo é o ambiente hostil em que ela vive, e que é uma coisa emocionalmente danosa para ela. E a terceira é a necessidade de cura interior. Ela precisa passar por um processo de cura, ela precisa buscar a Deus, precisa encontrar o perdão para o pai e para a mãe, precisa reconstruir a autoestima, ela precisa passar por todo um processo que é espiritual. Mas, não tendo uma palavra clara de Deus, me parece que o risco de abuso sexual e o ambiente hostil em que ela vive são graves. E eu não estou dizendo para ela que saia correndo de casa, mas ela pode pensar num concurso público, num emprego, numa situação que dê a ela autonomia. Porque assim, eu não vejo como mandamento de Deus que os filhos fiquem em casa até os 30 anos. Ela já é uma pessoa adulta. Então é assim, eu não estou falando para um adolescente se rebelar contra o pai. Eu estou falando para uma pessoa adulta correr atrás da própria vida. Porque ela não tem um ambiente saudável em casa, mesmo que seja financeiramente confortável. O outro lado disso aí, pastor, pelo que eu entendi, é o seguinte: é sair por esse motivo sem lutar espiritualmente para que isso seja transformado, é sair da jaula que tem um leão dentro e deixar a mãe. É verdade. Então é o seguinte: ó, mãe, só fica aí, porque a senhora tá acostumada, tá gostando aí e tal, só continua aí. Ou seja, se eu saio de casa porque o ambiente está deteriorado, eu tenho que fazer alguma coisa para mudar. É essa a perspectiva. Eu não acho que ela tem que parar de fazer. Só um pouquinho. Eu não acho que ela tem que parar de lutar. Entendi. Eu acho que ela deve continuar orando pela família. Mas eu acho que ela não tem que estar em casa. Ela não tem obrigação de fazer isso, entendi? Não, eu acho que tem. Não, a obrigação de ficar em casa. Isso. E ela está ferida. Assim, quando um soldado está ferido, ele se trata para voltar a lutar. Me parece que nesse momento ela precisa ser curada. Ela vai ter que enfrentar uma batalha durante anos, mas ela vai ter que respeitar as escolhas do pai e da mãe. Ela vai continuar orando por eles, mas eu acho que ela estar lá dentro é a pior condição. Qualquer pessoa
qualquer ouvinte que estiver passando por algo semelhante a isso, ele precisa então de um reforço espiritual, de uma cobertura espiritual. Isso é individual e coletivo. Você não pode ir por 6 horas aí. 6 horas por mim. A pessoa tem que ser uma pessoa de oração, tem que ser uma pessoa comprometida com a palavra, não pode terceirizar a oração para ninguém. Ao mesmo tempo que ela está em oração, ela pede oração. A quem pede? Ela pede a uma pessoa de confiança, certo? Uma pessoa do seu relacionamento, que começa uma batalha em relação a isso. Aí Deus vai, da forma como só ele faz, trazer às claras a orientação para que eventualmente é isso aí, olha, sair de casa. Não é sair de casa, é permanecer, porque aquilo que estava acontecendo não está acontecendo mais. Mas seria esse tempero do equilíbrio entre as duas coisas. É isso, companheiro? Eu concordo plenamente com essa questão, porque biblicamente os filhos sairão de casa em que condição? A Bíblia diz quando se casarem. Porque não deve existir motivos pelos quais os filhos deverão abandonar os seus lares por causa das dificuldades e dos problemas que estão atravessando lá. Pelo contrário, são os problemas e as dificuldades que nos fazem crescer, são os problemas e as dificuldades que nos fazem amadurecer. Então, esse momento que pode ser rico na minha vida, então dizendo, eu não aturo mais meu pai, eu não aturo mais essa situação, eu não aturo. Então quer dizer, quem é que está dizendo que deve sair? É Deus ou é o meu emocional que está dizendo que eu não devo sair, que eu devo sair? Essa é a questão. Confunde as duas coisas, o emocional com o espiritual. Sim. Eu acho que esse discernimento é necessário. Você não vai sair por qualquer coisa. No caso do que nós estamos abordando, ela está correndo risco, ou se não já aconteceu, de uma violência física, dela ser violentada fisicamente. Essa menina pode ser estuprada, se é que ela já não foi. Então ela está sendo assediada. Não, ela disse que não foi, né? E você imagina o seguinte, na adolescência ele me assediava. Está dizendo que até hoje é assim. Então é a questão do assédio que ela. Menina, já tem 21 anos, agora já está não é tão indefesa assim como era anteriormente, né? Tem que ressaltar. Só que é uma questão emocional, a questão não é física. A pressão emocional, a pessoa pode ter 30 anos, mas se a pessoa tem uma ascendência sobre ela perde o controle, é como se não tivesse condições de fuga, de resistência. Por isso pede ajuda da mãe. Entendeu? Então é uma questão complexa. Aqui uma ouvinte do MED dizendo, para mim isso é caso de polícia, o pai está cometendo um crime de assédio e esta mãe é conivente, não é uma situação de fé ou não, tem que denunciar, ela já foi violentada psicologicamente, mesmo que não tenha acontecido fisicamente. A outra ouvinte aqui de Tatiaia dizendo, eu creio que essa mãe tem que continuar orando, mas agindo na direção de Deus. O primordial em nossas vidas são nossos filhos, ela não deve ficar passiva. Minha mãe passou a mesma situação com meu avô, mas a época era diferente. Hoje as mulheres são mais esclarecidas e têm mais opções para agir. Trazendo aqui opinião a nossa querida ouvinte sobre esse ponto. Vamos ver se a gente chegou aqui num consenso. Nós temos aqui o ideal dos ideais é a menina permanecer em casa, ela buscar ajuda espiritual, fortalecimento espiritual e começar uma batalha espiritual, uma batalha para vencer essa guerra. Numa situação em que ela, menina, não se considere segura ou forte o suficiente para permanecer em casa, aí ela teria a possibilidade de deixar a sua casa, mas não deixar a batalha. É isso, gente? Isso no caso dela não conseguir, porque às vezes é um limite dela, tá no limite, estourou o limite. Se ela continuar em casa, de repente ela faz, sabe-se lá o que a menina faz ao reagir contra, entendeu? Então esse é o aspecto de entender o seguinte, se ela está forte e aí o fortalecimento espiritual vai dar a ela esse tipo de possibilidade de encarar essa dificuldade. É isso, companheiros, estou tentando juntar aqui um pouquinho para ver se a gente chega num acordo para eu poder mudar o assunto. Não, com certeza, o JR, quando Jacó estava voltando e o irmão dele tomou conhecimento, Esaú tomou conhecimento, veio contra ele com 400 homens. O que é que Jacó fez lá no Val do Jaboque? Ele orou, ele clamou, ele suplicou, ele disse, Senhor, eu não te largarei enquanto tu não me abençoares. Porque eu creio que essa experiência que está faltando hoje com Deus, essa intimidade com Deus, essa confiança em Deus, está fazendo com que os milagres não sejam tão frequentes
quanto foram na época de Jesus. Eu creio que os milagres são para os nossos dias, mas a falta de fé, essa falta de confiança, essa falta de certeza de que todas essas coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que não veio sobre nós maldição, nem veio tentações, não veio sobre nós aquilo que a gente não possa dar conta. Será que Deus está sendo injusto com essa menina que tem sofrido agressões psíquicas, agressões físicas? Será que Deus não se importa com ela? Ou será que nós estamos mostrando que de fato Deus não se importa com ela quando nós criamos outros expedientes para dizer, olha, a solução é essa, olha, vai naquela solução. Mas quem é que vai em direção a Deus? A proposta inicial sempre é em direção a Deus. Eu quero destacar aqui duas passagens bíblicas Pastora de duas Carla. mulheres, né? A primeira é Josué 7, com aquele pecado de Acã, quando o povo perde, e que Deus pediu que não levasse aquelas coisas para dentro da casa. A esposa de Acã, porque quem está dentro da casa sempre sabe o que está acontecendo, e ela tomou uma postura de omissão, o que trouxe para sua casa, não só pela omissão dela, mas pela atitude do seu marido, a morte de toda a família apedrejada. Eu creio que os irmãos conhecem essa história. Em contrapartida, em 1 Samuel 25, conta a história de uma mulher por nome Abigail. O marido dela foi negligente com os servos de Davi, que mandou 400 homens fortemente armados para acabar com todos do sexo masculino da casa de Nabal. Aquela mulher se levanta, vai em direção ao rei e os 400 homens fortemente armados para interceder em favor da sua casa. Havia uma estrutura naquela mulher. Ela volta para casa, o marido está pior do que quando ela deixou, mas ela não desiste de continuar lutando. Ela não fala nada com o seu marido. A Bíblia conta a história de que ele morre, mas eu quero aqui destacar a ação dessa mulher. Enquanto uma se omitiu e trouxe morte para sua casa, a outra decidiu se levantar e trouxe vida, de uma certa forma, porque ninguém morreu do sexo masculino, a não ser o próprio Nabal. Então eu creio que está vinculado à atitude da pessoa, como bem disse aqui o reverendo. Só que nós estamos diante de um caso onde, psiquicamente falando, ela não tem estrutura para fazê-lo. A gente ressalta a ajuda pastoral, a ajuda da igreja, a ajuda espiritual é imprescindível, é que vai conduzir a Deus, né? Muito bem, aqui outro ouvinte dizendo o seguinte: JR, meu esposo faz tanta maldade comigo que ultimamente estou orando para que Deus o leve. Eu estou errado? Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. João andava sem saber pra onde qualquer caminho servia, desde que não ficasse parado. João, de tanto andar, cansou de querer achar. Que João não sabia é que Deus já o conhecia e deu a João um novo coração. Joga a mão pro céu e canta na pressão. Oh, vai João, oh, vai João, oh, vai João, oh, vai João, canta. Vai João, oh, vai João, oh, vai João, oh, vai João, oh, vai. Na 93 FM, J.R. Vargas e o Debate 93. Pesquisa 93. A nossa pesquisa 93 de hoje pergunta: você acha que quem ora deve esperar Deus agir sem tomar nenhuma atitude? 80% dos nossos ouvintes dizendo não, claro que não. Você que acha, hein? Você acha que quem ora deve esperar Deus agir sem tomar nenhuma atitude? Quero a sua opinião sobre esse assunto. Na abertura não falei, mas digo agora que você concorre ao CD da Beatriz, o dono do poder, ao DVD Advogado Fiel da Bruninha Carla, e a quem participa conosco pelo Facebook, você concorre ao CD O Sonho Não Acabou, da querida Gisele Nascimento. Ligando 24610093 ou participando aqui do Facebook da 93 FM. Você está com a gente agora. De domingo a sexta, às 11 da manhã. Debate 93. Na 93 FM. Na 93 FM. Orar para Deus levar, meus irmãos. Eu quero começar ouvindo o pastor Luiz sobre esse assunto. O ouvinte conta aqui, ó: meu esposo faz tanta maldade comigo que ultimamente, hein? Estou orando para que Deus o leve, porque além de não aguentar mais,
Eu não quero passar pelo vergonhoso divórcio, diz a nossa ouvinte, e pergunta ao final: estou errada? Se ela atribui a Deus tal controle, tal poder sobre a vida de poder matar, por que não atribuir a Deus o poder de mudança? Se ela vai gastar a sua energia, o seu tempo, se ocupando, Deus mata esse homem, então eu aconselho que ela pegue essa energia e essa mesma fé que a faz acreditar que Deus tem esse controle, para declarar: Deus, muda esse homem. Olha aí. JR, alguns anos atrás, uma irmã de nossa igreja com dificuldades no seu casamento, na sua vida conjugal, quase toda semana ela nos procurava. E um dia eu disse para ela o seguinte: olha, eu tenho uma revelação de Deus aqui. Ela: pastor, o senhor tem uma revelação de Deus? Eu disse: tenho. Deus falou comigo e vai resolver o seu problema. Mas é mesmo, pastor? É. E qual é essa revelação? Olha, eu comprei uma arma e eu e a senhora vamos matar o seu marido. Ela: que isso, pastor? Matar o meu marido? Nós matamos ele e o seu problema vai ser resolvido. Não, o senhor não pode ter tido uma revelação dessa. Não, mas você está dizendo para mim que a única maneira de resolver o seu problema é matar o seu marido. Não, mas nós não precisamos matar o nosso marido. Ele disse assim: na realidade, Deus não precisa matar o seu marido, porque Deus tem todo o poder e autoridade para transformar. Minha irmã, está faltando perseverança. Vamos ser perseverantes, vamos confiar. No tempo devido, Deus vai fazer a obra. Ele fez? Fez. Eu conheci um outro caso também de uma mulher que o marido dela era alcoólatra, era viciado em drogas, e ele também tinha várias mulheres na rua, e aquela esposa era uma mulher de oração. Ela estava sempre orando, e o marido ficava satisfeito quando ela ia para a igreja, porque ele ia para as canalices dele na rua. E um dia Deus operou dentro daquele lar. O casal tinha um filho, esse filho tinha tiques nervosos por causa daquela situação toda vida, mas a mãe ali perseverando, confiando e perseverando, ela apanhava. Ou às vezes o marido enxergava tão bêbado que ele vomitava na sala, e ela está orando. E um dia, num sábado de manhã cedo, Deus operou. E quando Deus operou na vida daquele homem, ele caiu no meio da sala, e ele ficou estribuchando lá no meio da sala. A esposa correu do quarto, e quando encontrou ele: vamos chamar o médico. Ele fez sinal para ela e disse assim: não, ora! E ela começou a orar pelo marido naquele momento. E Deus agiu, e Deus libertou, e aquele homem se levantou de maneira diferente. Eu creio que esse poder, ele continua nos nossos dias. Jesus disse: será que quando o Filho do Homem voltar, será que a fé, será a confiança, será que Deus tarda em responder às nossas orações? Ele não tarda. Muitos podem ter por tardio, mas Deus tem pressa. Agora, não é a pressa das nossas ansiedades. É uma pressa que me leva a perseverar e crer na providência divina que me guarda e me protege. O mal está sempre presente. Eu posso ser estuprado na rua, eu posso ser estuprado no trabalho, em todos os lugares. Todos os lugares são lugares de perigos. Se Deus não for conosco, nós estamos correndo um perigo tremendo. E aí, companheiros? Eu ouço, reverenda, eu fico aqui dando glória. Nem glória a Deus, Deus aqui de ver a sensatez dos irmãos. Eu tô inflamado aqui de ver vocês. Eu tô quase aqui me inflamando. Nem glória a Deus, só salva, aceito. Escuta, a nossa oração é que todos possam ter, de fato, essa intervenção. Eu falava sobre esse fato que aconteceu em nossa igreja. Quando a gente vai, ajuda, os pastores vão lá, fortalecem. Que bom que ele pôde chegar, essa irmã, e falar: vamos lá matar os... confrontá-la de uma certa forma, mas se mostrar presente. E ele brincou com essa ilustração: toma um revólver, vamos matar o seu marido, enfim. Foi só uma ilustração, vamos lembrar que não foi uma coisa real. Ele falou isso para dar um susto nela, para mostrar. Mas o legal é que ele estava perto, ele estava próximo, a ovelha pôde confiar a ele o seu problema. Mas quantas ovelhas nos ouvem hoje que de repente tem vergonha de contar para o seu pastor o problema? Ela diz aqui sobre ele falou sobre preservação da família. Que família? A estrutura já não existe mais, e aí muitos vivem em prol de uma aparência em detrimento do que realmente está acontecendo. Então, procure seu pastor, procure a equipe ministerial da sua igreja. Ainda há homens e mulheres de Deus que vão orar com você, que vão interceder com você, que vão ilustrar o negócio do revólver com você. Qual o limite entre a oração e a ação? Às vezes é hora de agir, às vezes é hora de orar. Ouvinte aqui dizendo: acredito que devemos tomar atitude sim, mas antes devemos pedir permissão a Deus para saber qual é a vontade dele. Davi pediu permissão para agir no caso de Ziclag, conta aqui o nosso querido ouvinte.
Outro ouvinte dizendo, devemos orar sempre, mas há casos em que devemos tomar uma atitude. Outro ouvinte de Niterói, existem situações em que se dá oportunidade e a pessoa não muda, então a gente tem que dar um basta. Do Barreto, também Niterói, eu acho que a pessoa que ora tem que agir sim, com a parte que cabe a ela. Muitas vezes para Deus agir é necessário uma decisão forte da pessoa que ora. Ouvinte da Penha, tem que agir, se for uma doença tem que buscar os médicos, não foi Deus quem deu a eles a inteligência. Se for um namorado tem que se arrumar, sair para passear, para poder encontrar. Se for um emprego tem que se preparar, colocar currículos nas empresas, acordar cedo, nada vai cair do céu ou bater a sua porta de mão beijada. Você ora e Deus te fortalece, te encoraja, abre as portas, mas você tem que passar por elas. De Costa Barros, a palavra já dá a resposta. Ora mais ação, oração, tem que agir sim. De São João, ouvinte dizendo, acredito que Deus age nas causas impossíveis para nós, mas no que dá pra gente fazer, ele não age. O cristão deve tomar sim decisões e atitudes na vida sim, e o que tiver difícil, ele recorre a Deus, é o que diz aqui o nosso ouvinte. A gente foi pro divórcio e voltou pro filho, a gente não pontua muito bem isso. Então, qual o limite entre oração e ação? Irmãos, quando a gente tem uma direção clara de Deus, objetiva, a gente pode fazer qualquer coisa. Eu te falo com tranquilidade porque eu já preguei em várias das favelas mais perigosas do Rio de Janeiro, passei por traficante armado de metralhadora e Deus sempre guardou. Mas nem por isso eu vou ficar de bobeira em lugar perigoso de madrugada sem necessidade. A gente às vezes acha que a maldade não chega perto de crente, mas chega. E como tem chega? Abuso sexual acontecendo dentro de família evangélica. Tem marido crente batendo na mulher. Deus de graça. Assim, para mim, crime se trata na delegacia, mas isso é outra história. Eu acho que a gente depender de Deus não nos exime de evitar o mal. Senão a gente não faria seguro para o carro, não botaria tranca na janela, não botaria alarme na igreja. Eu acho que uma coisa não exime da outra. No caso do casamento, salvo em casos extremos, o casamento é para a vida toda e você deve orar e buscar. Foi pontuado aqui uma coisa, e assim, eu não vejo base bíblica para dizer que o filho está obrigado a permanecer na casa do pai até se casar. Isso é cultural no Brasil, em vários países protestantes não é assim. Os países de cultura nórdica que são protestantes não são assim, nos Estados Unidos não é assim, na Inglaterra, na Alemanha. Os filhos vão para a universidade e de lá partem para a própria vida. É a cultura deles. A gente tem essa cultura aqui. Uma pessoa adulta, por exemplo, nos Estados Unidos, que mora com os pais é motivo de piada, né? Então, assim, isso é cultural. Honrar o pai e a mãe é uma obrigação para a vida toda. E é mesmo. Eu não sou a favor de romper o vínculo familiar. Eu acho que não. Eu também acho que casamento não é fuga. Casamento é coisa séria. Mas eu acho que a gente lida muito mais, por exemplo, com o homem que sai de casa do que com a mulher. E isso vai um pouco de machismo nosso, né? E eu acho que a gente tem que tratar das coisas dentro da nossa possibilidade. Então, para fechar tudo que eu disse, vamos lá. Você tem um problema emocional, tenta tratar emocionalmente. Você tem uma ameaça real, começa a pensar em tomar providências reais. Eu acho que Deus não vai tomar suas decisões. Você que tem que procurar emprego, Ele vai te abençoar. Você que tem que procurar um marido ou uma esposa, Ele vai te orientar. Se você está em situação de risco, faz a tua parte, depende dele. Mas eu não acho que a gente deva, pela fé, achar que nada vai dar errado, porque às vezes dá. E com crente também. E aí a gente às vezes tem que chorar depois do leite derramado, mas aí já foi. JR, deixa eu retomar uma questão aqui, quando se faz essa pergunta, qual o limite entre a oração e a ação? Que ação? Uma ação que corresponde à minha vontade ou à vontade de Deus? Qual é a ação que se está se falando aqui? Porque muitas vezes a ação é aquilo que me agrada, é aquilo que me satisfaz. Mas a pergunta é, será que a ação que me agrada e que me satisfaz e agrada a Deus? Aí é uma questão que precisa ser vista. Porque muitas vezes somos que nem aquele publicano que oramos de si para si mesmo. Na realidade, nós queremos que a resposta de Deus possa ser a minha resposta, porque se não for a minha resposta, não é resposta de Deus. Então eu vou para a luta, eu vou em frente. Vai se dar mal. Agora, a questão toda também que nós precisamos observar aqui, o nosso Deus é um Deus de família. Eu nunca vi, eu posso estar muito equivocado,
mas filhos que saem da casa para viver sozinho, que se dão bem na vida. Você sozinho, você fica sem limites. Você está muito mais à mercê do mal do que do próprio bem. Entendi. Só para retomar o ponto exato aqui, é para a gente poder afinar aqui, ver se a gente casa aqui no final, aqui todo mundo juntinho, etc. Que a gente tem um foco na oração que precede a ação. Em geral, algumas pessoas, infelizmente, elas agem e depois oram, né? Misericórdia, me ajuda, agora Deus resolve aqui, acende a luz, o negócio tá esquisito, dá uma força, faz um milagre, enfim, depois que agiu. Quer dizer, o pressuposto bíblico é que uma vida de oração nos levará a ter o discernimento, a sabedoria, o entendimento, pra gente agir de maneira adequada. Não quer dizer que você não vai errar. Não quer dizer que você não vai errar. A pessoa, até com a melhor das intenções, ela também erra, ela também pode agir de maneira equivocada. Até porque nós somos todos impulsivos. Uma vez ou outra vai sair uma batatada de uma decisão equivocada e que nós vamos nos arrepender. É diferente da decisão que você toma precipitadamente e depois você pede ajuda de Deus. Então tá claro que nós devemos investir muito mais tempo em oração, porque quanto mais tempo você investe em oração, mais você conhecerá da vontade de Deus e aplicará à sua vida. É isso, gente? É isso. Eu tenho que estar vinculado a princípios e valores. Uma ilustração bíblica maravilhosa, Daniel 3, com Sadraque, Mesaque e Abednego, aonde eles, se fosse de repente outro crente, ia dizer assim, quando o rei Nabucodonosor manda se curvar diante da imagem de escultura, da imagem de ouro, eles simplesmente se recusaram. E quando eles se recusam, ele faz ameaças que vai para a fornalha de fogo ardente. Uma outra pessoa diria assim, deu errado, né? O nosso planejamento deu errado, agora a gente vai se dar mal. Porque a expectativa é que desça um anjo do céu na hora e diga, não vai tocar no meu servo. A gente cria nossas expectativas. E aí Deus sempre tem um final melhor do que o nosso. Eles entram na fornalha de fogo ardente. Então, andar com Deus não significa que as fornalhas não virão, elas virão. Mas Deus não livra da fornalha, Deus livra na fornalha. Daniel, na cova dos leões, poderia ter recebido o livramento, mas Deus livrou na cova dos leões. Então a gente vai passar por algumas fornalhas, algumas covas, mas o Senhor se fará presente. Vai fazer com que Deus ele tenha sempre o controle da situação, que Deus esteja sempre à frente. E através da oração, o próprio Deus vai gerar em você uma motivação para alguma atitude. Se você começa a buscar a Deus, é impossível alguém começar a buscar a Deus e ficar na inércia. Tá? Porque quando ele começa a buscar a Deus, a própria fé começa a gerar uma expectativa. A qualquer momento, meu Deus vai agir, vai vir uma saída, vai vir uma porta, e ele começa a ficar em alerta. Por quê? Porque gera nele uma motivação que vem do próprio Deus em resposta à sua oração. E como um ouvinte falou, só para finalizar, a própria palavra oração já fala sobre isso, né? Orar mais ação. Então estamos aqui, companheiros, estou entrando aqui várias vezes para ver se a gente junta aqui as opiniões, para ver se estamos todos aqui de acordo. Estou fazendo, não. A divergência é boa. Não teria debate. A divergência é sempre saudável, é sempre importante, mas me cabe aqui, obviamente vocês sabem muito bem disso, a obrigação de juntar para dar uma resposta ao ouvinte. Não é para juntar. Eu estou fazendo meu esforço aqui, estou me empenhando bem hoje aqui para poder dizer o seguinte: nós temos aqui duas coisas bastante claras. Uma pessoa que sofre abuso, ela não é obrigada a continuar sofrendo abuso. Ela tem meios. Um dos meios é a família, outro meio é a justiça, e em todos esses meios não se abre mão da oração e do clamor a Deus. Nenhum de nós vai poder dizer para uma mulher que apanha, dizer para ela, minha filha, volta para sua casa, vai com Deus, Deus te abençoe. Pelo que eu entendi, nenhum de vocês pensa dessa forma. Ou seja, estamos todos aqui, vocês companheiros, que olha, a pessoa está sofrendo, não faça isso. Agora, se isso não acontece, tá certo? Se é um caso de uma crise, não, já aconteceu no passado, houve um problema, houve uma dificuldade e tal, nós estamos falando de um movimento diferente, ou seja, nada era feito. Agora, a partir desse instante, algo vai ser feito. Nós vamos ter um movimento de oração, de busca de Deus, onde a graça do Senhor Deus, ela se revela de diversas formas, maneiras, e nós podemos nos apropriar dela a partir do que a palavra de Deus nos ensina. Ou seja, não há uma desistência da guerra. Com certeza. Não há fuga da guerra. Você não desiste da guerra.
você persevera, mas você vai saber exatamente, eu posso ficar aonde nessa guerra? Eu vou ficar no fronte, eu vou lá pra frente, tá certo? Eu vou recuar um pouquinho, eu vou, como é que chama aquele buraco que o cara fica na guerra? Trincheira. Vou pra trincheira onde eu estarei protegido, onde pode vir bomba, pode vir, mas não serei atingido, então eu estou me preparando para uma guerra. Toda guerra exige preparação. E no nosso caso, que é uma guerra espiritual, não se vence batalhas espirituais naturalmente, é tudo sobrenaturalmente, é um milagre de Deus na nossa vida. Nós estamos acostumados com isso, cremos nisso e Deus vai, pela sua imensa graça, agir como ele sempre age. Mas envolve também perseverança, envolve companheirismo, envolve pessoas que se associam a gente, que vão lutar a nossa luta, e lembrando acima de todas essas coisas que quem peleja as nossas lutas com a gente é o Senhor Deus. Então isso me parece claro que aqui está. A ação. Nunca a pessoa precisa entender que nós somos impulsivos e na nossa impulsividade nós vamos agir errado. Se você agir precipitadamente, você vai dar com a cara na porta. Mas se você parar um pouco, orar mais, investir mais em oração, para que você tome decisões rápidas, mais sábias. E a Bíblia diz que Deus nos dá sabedoria e dá tudo o que pede. Sabedoria, todo o que pede, nada lhes impropera, não joga na cara, não cobra isso, é gratuito. Então esse é um outro milagre maravilhoso que Deus opera sobre as nossas vidas. Que Deus dê aos nossos ouvintes e a todos nós a capacidade de lidarmos com esses assuntos todos. Fica para nós aqui uma outra lição importantíssima, o valor da presença pastoral, da liderança espiritual. Amém. Junto às suas ovelhas. E eu quero dizer para os nossos ouvintes que, em geral, as pessoas procuram a liderança espiritual ou quando não precisam, ou quando o leite já foi derramado. Então, se você caminhar de uma forma simples, mas constante, de uma aproximação correta, onde você compartilha, você divide, você vai ter um aliado ou uma aliada, a pessoa que vai estar junto com você para administrar isso aí. Claro, não são todos, infelizmente não são todos, mas nós podemos dizer que existem muitos. Graças a Deus, a maioria dos pastores são pastores de ovelhas. Graças a Deus por isso. Pesquisa 93. Vamos ao resultado final da nossa pesquisa 93 de hoje. Você acha que quem ora deve esperar Deus agir sem tomar nenhuma atitude? Participação dos nossos ouvintes até agora, 84% dizendo que não. Muito obrigado a você, ouvinte amado, pela sua participação com a gente. Aproveitando para mandar um abraço carinhoso para nossa querida doutora Mônica, acompanhando a gente, a nosso otorrino. Que Deus continue a abençoar poderosamente a querida Mônica, figura maravilhosa que nós tanto amamos e queremos pedir a graça de Deus sobre a sua vida sempre. Vamos aos prêmios do programa, minha gente. Vamos lá. O CD O Dono do Poder da Beatriz saiu para Madalena Ribeiro Barbosa. Madalena Ribeiro Barbosa de Austin, Nova Iguaçu. Telefone 3759 final 25. O DVD Advogado Fiel da Bruna Carla saiu para o Áureo de Oliveira Sobrinho. Áureo de Oliveira Sobrinho mora no Meia. Telefone 8725 final 70. No Facebook da 93 FM, o CD O Sonho Não Acabou da Gisele Nascimento saiu para Leandro Timóteo de São João de Meriti. Leandro Timóteo de São João de Meriti. Você tá sentindo falta da Marcela? É a Marcela JR, não fala hoje. A Marcela está rouquinha, está preservando aqui a sua voz, estamos cuidando dela. Daqui a pouquinho ela já vai melhorando dia após dia, e com a graça de Deus amanhã ela já vai estar com a voz retomada aqui. Você está ouvindo a tosse dela aqui. Daqui a pouco ela estará bem, com a graça de Deus. Vamos incluí-la também nas nossas orações. Aqui, a Roberta Nascimento mandando um abraço para o pastor Sérgio, que é o marido da Leinha Mendonça, que hoje está completando mais um ano de vida. O Sérgio hoje sabe a idade? 84 anos, parabéns ao Sérgio. 80, foi a informação que eu recebi aqui, não foi dita não, mas eu li nos pensamentos, entendeu? Então um abraço pro Sérgio, tá bem, né? Conservado, né? 84 anos, cara alto, forte. A Lé que é nova, a Lé deve ter no máximo 24. 84, 24, é bom, ficou bem. Então parabéns ao querido Sérgio, um beijo para o Sérgio, meu amigo querido, foi comigo para Israel, viemos juntos, eu, ele, Leia, Cid, Viviane, mais uma turma maravilhosa, peregrinando na Terra Santa há alguns anos. Que ano que foi, hein? 2011? 2010, né?
2010, passou rápido, hein? Que saudade, foi muito bom, uma bênção. O coração do Rio bate aqui, no Debate 93. Estamos juntos no Debate 93. Ouvinte dizendo: JR, sempre fiz o que pude pelas pessoas, principalmente para os amigos, nunca me di esforços para ajudar, porém, quando eu precisei eu não tive isso em troca, eu fiquei tão decepcionada que resolvi me afastar, afinal de longe quem pode nos machucar, né? Estou errado em evitar as pessoas para assim evitar as decepções? Não suporto mais o egoísmo presente na sociedade. Raramente encontramos pessoas sem interesse. O que dizer do texto bíblico? Portanto, pensem nisto. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. E no texto de Provérbios 3:27, que diz: não deixe de fazer o bem a quem o merece, estando em tuas mãos a capacidade de fazê-lo. Ou o texto de Gálatas 6:9, e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos. O que você acha sobre esse assunto? Qual a sua opinião sobre este tema? Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Muito obrigado aqui o pastor Rafael de Almeida. Um abraço, pastor. Deus abençoe sempre. Um abraço, JR. Eu quero mandar um abraço também para os irmãos da Igreja Batista Getsemane, para minha família, Jaqueline, Rebeca e Daniel, especialmente um abraço para o meu pai, para o Benjamin, na Laodiceia. Maravilha, muito obrigado, pastora Carla Regina, nossa menina da mesa de hoje. Eu que agradeço, quero deixar um abraço em convite, um abraço à Assembleia de Deus Ministério Missão Vida, do meu pastor Antônio de Paula Júnior, e convidar todos que nos ouvem para quartas de crescimento espiritual amanhã, lá na nossa igreja, em colégio. O tema vai ser submissão, ministrando para nós uma pessoa que vocês conhecem bem. Olha aí. Vai ser uma noite bem especial para a glória de Deus. Muito bem, quem vai estar com a gente também hoje aqui, nós agradecemos pela presença, o pastor Luiz Suete. Obrigado, pastorzão, um grande abraço. Eu que agradeço e quero mandar um abraço para todo o povo da Casa da Bênção, em especial a todos os pastores do estado do Rio de Janeiro e ao meu pastor, apóstolo Doriel de Oliveira, e também aos pastores do Conselho de Pastores de São João de Meriti. Aproveitar também e fazer um convite. Hoje à noite estarei ministrando a palavra Terça da Conquista na Casa da Bênção do Éden. Maravilha, muito obrigado, pastor Lael. Grande abraço, meu irmãozão. Um grande abraço, JR. É uma satisfação para o meu coração participar desse momento caloroso, tão rico, tão profundo. E esperamos. Bate o coração forte, não bate o coração forte. E o coração bate forte aqui, nessa certeza de que Deus está fazendo com que o nosso coração pulse com a verdade. Quero rogar as bênçãos de Deus para a nossa igreja presbiteriana de Bangu, os nossos irmãos e amigos também da Universidade Rural, e quero convidá-los para estar conosco, caminhando com Jesus na Orla de Copacabana, Posto 6, domingo que vem, às 9 horas, é momento de edificação, de palavra, de testemunho. Vem participar conosco, vem com a gente participar dessa caminhada presbiteriana, caminhando com Jesus pela Orla de Copacabana, próximo domingo, dia 25, às 9 horas, Posto 6. Posto 6, domingo agora, às 9 horas da manhã, uma caminhada, o povo de Deus ali estará, dando sangue pelo Rio, né, pastor? É a conscientização da importância da doação de sangue. Já uma campanha já foi estabelecida anteriormente, doadores vários, quer dizer, graças a Deus, milhares já participaram. O processo continua, uma conscientização da importância da doação de sangue, uma parceria com Hemorrio, e no domingo de manhã essa manifestação, incluindo aí o agradecimento pelos 154 anos da Igreja Presbiteriana. Maravilha, show de bola. Domingo então, minha gente, nós estamos aqui na 93 FM, esta é a rádio do povo de Deus. Muito obrigado aqui a galera participando comigo aqui, também a nossa equipe, a Marcela Bastos, Luciana Vasconcelos, Letícia Roseno, Fabiano Fernandes, Jair Cardoso, a nossa Cátia Regina, a popularíssima Catita. Voltamos amanhã, minha gente, se Deus quiser, hein? A partir das 11 horas da manhã, para mais uma edição do nosso Debate 93. Que Deus te abençoe muito. Nós vamos orar juntos nessa hora, sempre com muita busca de Deus, pedindo ao Senhor que tenha misericórdia de cada um de nós. Eu pedi o pastor Lael para orar conosco. Nós vamos apresentar a sua vida, ouvinte amado. Vamos apresentar a vida dos enfermos. Nós temos orado pela cura
Nós temos orado pelo consolo aos corações enlutados, com a bênção e a graça que vem do Senhor sobre as nossas vidas. Temos pedido ao Senhor que tenha misericórdia de cada um dos nossos amados ouvintes, e hoje em especial para quem está sofrendo dentro de casa. Aquela expressão lar, doce lar, para muita gente não é dita há muitos e muitos anos. Para muita gente, voltar para casa é um suplício, é um sinal de um deserto, e alguns chegam a dizer: a minha casa é um inferno. E nós vamos orar juntos nessa hora, como povo, como família de Deus. Vamos orar para que a história da sua casa seja transformada, que hoje seja o primeiro passo de muitos outros, mas o primeiro passo de uma grande transformação espiritual que se refletirá também no mundo material, no mundo físico. Vamos pedir ao Senhor que dê perseverança, força, que Deus haja nos corações. Sabemos o quanto o nosso Deus é poderoso, o quanto o nosso Deus pode agir no coração, na mente das pessoas. Não há nada que impeça o poder extraordinário de Deus. Quando Deus resolveu agir na vida de Saulo de Tarso, ele não era um ex-perseguidor. Ele era um perseguidor em franca perseguição, mas quando Deus resolveu agir na sua vida, ele foi totalmente quebrantado e convertido e transformado. É assim que nós vamos pedir ao Senhor, que haja de maneira sobrenatural e poderosa para transformar a sua casa e a sua família a partir de hoje, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar juntos? Vamos orar nessa hora. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em cuja presença nós vivemos, em cuja presença nós estamos, rogamos, ó Deus, a tua misericórdia, a tua bondade e a tua compaixão para com esta triste realidade da qual muitos lares, ó Deus, enfrentam. Nós queremos rogar a Deus a tua providência divina, porque nós queremos nessa providência divina que faz infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos. Que o teu poder possa agir nesse lar, nessa casa, que o teu poder, ó Deus, possa ali trazer libertação. E libertação, Deus, muitas vezes das artimanhas de Satanás. O teu poder pode todas essas coisas, Pai. Nós cremos, Senhor, na medicina, nos médicos, no tratamento que é necessário ser feito, mas a cura vem de ti, Senhor. Por isso nós te pedimos, abençoe, Deus, aqueles que estão no leito da enfermidade, aqueles que estão sendo tratados. Que hoje, Deus, seja o dia da visitação, o dia da cura, o dia da libertação, Senhor, daqueles que estão sendo oprimidos, ó Deus. Tem compaixão. Nós confiamos em ti, Senhor, e pedimos sobre esses lares, pedimos sobre a nossa nação, a tua misericórdia, que venha de encontro, Deus, a cada coração, venha de encontro aos nossos corações. Confiamos em ti, Senhor. Não temos esperança fora de ti, Senhor. Toda a nossa esperança, toda a nossa confiança está em ti, Senhor. Que haja esse agir, que haja esse mover do teu Espírito Santo, tão somente para a glória do nosso Senhor e Salvador, que reina e que governa todas as coisas com um fim proveitoso na vida daqueles que creem e que esperam na tua providência. Nós esperamos, nós cremos na tua providência e cremos porque Jesus nos dá essa certeza e confiança de que nós podemos crer, porque em Cristo nós somos e continuaremos sendo mais do que vencedores. É por Cristo que nós oramos. Amém, Senhor. Você acabou de ouvir Debate 93.